galera, a gente está aqui na terceira Copa Norte do Paraná de Fisiculturismo e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse esporte e também conversar com alguns atletas que estão aqui hoje. Não saia daí, você não pode perder! Para quem não sabe, o fisiculturismo nada mais é do que o uso de exercícios com resistência progressiva para desenvolver os músculos do corpo. A musculação começou nos anos 40, com o levantamento básico de peso. Porém, existem relatos na história que dizem que os egípcios já praticavam a modalidade no ano 4500 a.C. Na Grécia, o destaque foi Milon de Cotona, que por sua vez demonstrava os métodos mais antigos de treinamentos. Ele também foi vencedor por 6 vezes dos Jogos Olímpicos antigos. Segundo os pesquisadores, Milon era capaz de comer 57.000 calorias por dia. A lenda conta que ele ainda era capaz de matar um boi com as próprias mãos e, acredite se quiser, comer o animal sozinho depois. Mas de volta aos nossos dias. Quando se fala nessa modalidade, é impossível não lembrar do Arnold Schwarzenegger. Ele é um dos mais famosos fisiculturistas do mundo. Para se ter uma ideia, ele já foi 7 vezes campeão mundial nessa modalidade. Se ainda fosse atleta, ele poderia brigar por uma medalha nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Isso porque o fisiculturismo vai estar na próxima edição do PAN, no Peru. Nos jogos, os juízes vão avaliar volume, simetria, proporção e definição dos músculos. Agora que nós já conhecemos um pouquinho da história dessa modalidade, é hora de entrar a fundo nesse universo do fisiculturismo e conhecer de perto esses profissionais. Então, é com vocês, Luan e Andressa. Olha só, pessoal, nós já conhecemos um pouco da história do fisiculturismo. Agora, que tal a gente conhecer um pouquinho sobre o árbitro? Então, roda o quadro, fala aí. Ok, meu nome é Matheus Amon, sou diretor de arbitragem da FBB Paraná e árbitro internacional também. A função do árbitro é avaliar os atletas e ser o mais justo possível para que o evento ocorra tudo de acordo com a preparação de cada atleta que teve ao decorrer dessa caminhada que ele está no esporte. São 2 extremos diferentes. Uma que é fitness, que é aquela menina que seria capa de revista, tanto pelo aspecto do rosto, do cabelo, e tem outras categorias que é o bodybuilder, que é o bodybuilder clássico, que também é categorias onde é o extremo do esporte, onde que é a maior simetria, ganha a maior proporção, o cara mais volumoso, né? Então são 2 vertentes um pouco diferentes nas categorias. O erro mais comum dos atletas é na preparação mesmo, não ter um acompanhamento de um profissional, um nutricionista, um educador físico, um médico, para estar fazendo essa preparação, né, do atleta mesmo. Ou o atleta acha que em pouco tempo vai conseguir ter essa performance. Então ele tem que treinar muito tempo, ele tem que fazer um acompanhamento também, porque a gente preza muito a saúde, não somente ter o melhor corpo. Então a beleza a gente considera também. É um esporte que requer muita dedicação. Então se a pessoa é determinada, dedicada, eu acho que vale a pena ela estar. Eu, se gosto mesmo desse esporte, é um esporte que dá para investir. Pessoal também, não só profissional, mas pela parte intelectual e de estudar também para chegar numa performance boa no 2 anos, 3 anos. Olha só, pessoal, agora que a gente já conheceu o árbitro e um pouquinho dessa profissão, vamos conversar com o Arthur, ele que tem uma empresa de pinturas oficial aqui no Brasil, né? Correto, exatamente. Eu queria saber por que da pintura? Bom, a pintura, na verdade, é uma forma mandatória das federações todas colocarem para o atleta subir no palco. Digamos que a pintura nada mais é do que um jogo de luz e sombra para você poder realçar a física do atleta. Ou seja, sem aquilo, ele pode ficar diminuído no palco e desaparecer ao lado de uma pessoa muito bem pintada, com uma cor mais escura. Basicamente, esse é o conceito da pintura. Então a pintura ela vem para estar auxiliando ali, principalmente para os árbitros conseguirem ver melhor o atleta. Sim, exatamente. Por quê? Porque no jogo de luz e sombra, se o atleta às vezes dá um passo ao lado, um passo para frente, ele consegue projetar em si mesmo sombras e aprofundar as suas definições. Aprofundando isso, o juiz tem a impressão de que ele tem um físico ainda mais definido e melhor para a sua categoria. E qual que é a pigmentação que é usada, geralmente? Não é uma pigmentação. Existem 3 tintas no mercado atualmente, na verdade existem mais,
Só que as 3 mais famosas são a Protan, a Jantana e a Sportan, que é ultimamente, que é uma tinta brasileira, que está ganhando muito mercado dentro do país. E essas cores, na verdade, você não interessa a pigmentação da pele da pessoa, seja uma pessoa branca, seja uma pessoa polaca, seja uma pessoa morena, uma pessoa negra, todos devem usar e precisam utilizar essa coloração na pele. É bom que daí também deixa um padrão no palco, né? Facilita mais. Exatamente. O nosso conceito é justamente esse. A qualidade e a homogeneidade de todos os atletas que pintam com a gente consegue garantir. E no palco você vê isso gritante. O cara que faz sozinho em casa, não tem muita experiência, primeiro campeonato, peca muito nessa questão. O que influencia o quê? Em perda de pontos para a sua colocação no final do evento. Se o atleta ele não quer fazer pigmentação, ele pode subir no palco ou não? Não pode. Então, não é aconselhável, porque antes de subir no palco existem árbitros indicando: você não pode subir porque você está sem cor nenhuma. Ou seja, volte e faça a pigmentação, ou você já está desclassificado. Principalmente lá fora, quando a gente pinta nos Estados Unidos. A pessoa já está assumindo que ela sabe a cor que ela tem que subir. Então, a empresa de pintura justamente é para facilitar para o atleta. Por quê? Porque a gente pinta um atleta em 10 minutos, 15 no máximo. Mais um período de secagem de 10, 15 minutos, em meia hora, digamos que o atleta esteja pronto para subir no palco. Quando a pessoa faz isso em casa, ela tem que ter todo um trabalho, uma estrutura. Ventilador em casa, tem que pintar, tem que ver se não ficou borrado. E o mais importante da pintura não é a pintura em si, é a preparação da pele, que todos os atletas deveriam fazer como se fosse escovar os dentes. Todo mundo tem que estar com a pele muito bem esfoliada, com pele morta removida do corpo, os poros abertos para poder penetração da tinta no corpo. E depois, para remoção, também é uma remoção mais simples. A remoção no primeiro banho você consegue tirar na faixa de 80% do primeiro banho. Água quente, sabonete, uma esfoliação nova. Quanto mais tempo você ficar na água quente, mais ela vai saindo. Digamos que seja uma saída gradativa do seu corpo. Bacana. E olha só, pessoal, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando mais sobre essa modalidade. Não sai daí. E agora a gente está na pesagem com o Roberto Regis e ele vai explicar mais um pouco dessas competições que está acontecendo aqui em Maringá. Roberto, me fala um pouco das modalidades, como elas funcionam. Aqui na pesagem é onde vai ser definida as categorias, certo? Então hoje nós estamos realizando a pesagem dos atletas e a medição, porque algumas modalidades elas consistem de altura, outras de peso e outras de altura e peso. Então nós fazemos a classificação dos atletas nessas modalidades e nós contamos com 4 modalidades femininas, sendo o biquíni, o wellness, body fitness e o woman's physique. E a masculina nós temos a men's physique, a muscular men's physique, a fisiculturismo clássico e a fisiculturismo. Nós temos 2 subcategorias, nós podemos dizer, que é a fisiculturismo e a fitness, onde a fitness nós temos uma questão voltada para a beleza de facial, não só o corpo, não só o físico. Existem outras características que são avaliadas pelos árbitros. E hoje nós vamos estar classificando então na pesagem essas subcategorias. E, Roberto, só pra gente saber, assim, você falou várias categorias. Rapidinho, assim, pra resumir, o pessoal tem um certo preconceito, às vezes olha e fala, é muito grande. Só para o pessoal entender, a gente já estava sabendo que o biquíni não é uma coisa muito grande, ele é uma coisa mais naturalzinha. Como que funciona rapidinho, assim, só para a gente entender. Na realidade, a gente não... Biquíni e wellness, a gente não visa volume muscular. Isso. Os árbitros, no caso, avaliam a beleza e uma tonificação muscular. Então é isso que a gente visa. Já outras categorias do fisiculturismo, principalmente masculino, aí não, visa-se uma hipertrofia. Uma hipertrofia onde o volume muscular tem um impacto sobre a nota bastante grande. Então hoje o fisiculturismo ele é bastante eclético, assim, do ponto de vista de gosto. Nós temos então pessoas que têm um grande volume muscular, mas temos mulheres maravilhosas do ponto de vista físico e facial. Então acredito que por isso que o bodybuilder vem crescendo tanto, porque as pessoas se sentem capazes de estar aqui, de estarem competindo. Então, por exemplo, uma categoria biquíni, você com 4, 5 meses de treino, você já consegue participar de uma categoria como essa
e deslumbrar um primeiro desfile, que basicamente é isso que a gente busca, é um desfile, né? Fazer com que o show, né? o amanhã, o domingo de competição, a gente faça com que as pessoas se sintam uma estrela ou o menino uma grande luz para eles, para que eles se sintam diferentes. Esse é o foco do bodybuilder, esse é o foco da nossa federação, fazer com que a gente fomente o esporte e, de certa forma, priorize saúde. Né? Você falou sobre preconceito, então existe um preconceito sobre o anabolizante e é isso nós jogamos totalmente contra. A nossa federação hoje ela é afiliada ao ADA, que é a entidade antidoping. Por isso que nós vamos estar nos Jogos Pan-Americanos, por isso nós vamos estar nos Jogos Olímpicos, porque existe hoje um controle antidoping. Então, se antigamente havia uma liberdade contra isso, para as pessoas usarem determinadas drogas, hoje não. Hoje nós fazemos um controle e a federação, a nossa federação, é a única afiliada ao Ministério dos Esportes. E por isso nós temos que dar esse caráter de não uso às drogas. E eu sou professor de educação física, sou doutor, sou PhD na área e a gente busca trazer educação. Educação não só para o atleta, mas educação para os dirigentes, para os treinadores, para o público, para ter um outro olhar, um olhar diferenciado, mas um olhar que é possível sem droga. E é muito importante você falar isso para as pessoas, igual a gente falou sobre preconceito, para as pessoas saber que isso é um evento legal, não é um evento que envolve esse tipo de coisa, que até porque é irregular, sim, né? É totalmente irregular. Bom, e agora a gente já sabe de tudo isso e a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Muito obrigada, Roberto. Obrigado, até amanhã. A gente já volta. Olha, pessoal, nós estamos de volta e agora eu estou aqui com uma das atletas, Kelly. Primeiramente, eu queria saber como que é ser um atleta do fisiculturismo. É muito difícil? Depende do ponto de vista, né? Pra mim, já tô acostumada e falo que é fácil. Mas realmente, para quem quer começar, tem que ter uma dedicação, uma disciplina e tem que ser, nós falamos sempre, uma constância. Você tem que sempre estar se dedicando e cada vez procurar ser melhor, né? Então, assim, é possível, com certeza, a gente tem casos de vários atletas que já foram obesos, sobrepesos e, claro, com um bom tempo conseguiram sim virar fisiculturista, né? Fisiculturista e se mantém muito bem. Então é possível, quem tem força de vontade é possível sim. A gente fala é difícil, mas se você tem realmente vontade é possível. Tem muita gente que tem aquele preconceito com o fisiculturismo por causa de anabolizante ou outros remédios. Não tem nada a ver com isso, né? Não, o pessoal associa mesmo, eu estaria sendo hipócrita dizendo assim que não, que tem gente que não utiliza. Nós sabemos que isso, infelizmente, tem muito aqui, né, no mercado negro. Mas se você for ver no fisiculturismo, não é necessário estar utilizando anabolizante. Você vê que tem categorias que são super femininas, até dos rapazes que são um estilo mais praiano. O presidente sempre acaba falando assim, que são estilos assim, capa de revista, é como se fossem modelos. Então não há necessidade. Se você tem tempo, se você se dedica, não digo 2, 3 meses, talvez alguns anos para você virar um fisiculturista, é possível sem o uso de anabolizante, com certeza. Tendo a ajuda de um profissional da saúde, um nutricionista, isso vai ser muito mais fácil, né? Na verdade é fundamental. Eu sempre falo, o que você precisa quando você quer virar um fisiculturista? Você tem que ter uma pessoa que te orienta. Isso é fundamental, porque não basta você saber fazer uma dieta, você treinar. Você precisa de um bom orientador, um nutricionista, um coach, ou talvez um profissional da área de educação física. É necessário sim, ele vai te orientar o que vai precisar, porque a gente tem que priorizar muito realmente a parte da saúde, além do físico, né? E para quem está em casa, quer saber um pouquinho mais da sua história, eu queria que você contasse como que você conheceu essa modalidade, como é que você decidiu ser uma fisiculturista? Eu acho que assim como a maioria, eu via em fotos, televisão, principalmente internet, e eu via aquelas mulheres com corpos esculturais, eu falava, nossa, minha vontade era ficar assim, eu achava que era impossível realmente, apesar de eu sempre cuidar da minha alimentação, ter esse lado fitness, eu achava que era impossível. Eu falei, não, vou me desafiar. Procurei, assim, como eu disse, um orientador, um coach na época em preparação para fisiculturismo. E depois de uns 2 anos me preparando para estrear,
eu finalmente consegui. É um corpo preparado. A gente vê assim, às vezes você vê o atleta uma semana antes, uma semana depois, ele não tá do mesmo jeito que ele tá no palco, porque é um corpo preparado, é desidratado, é feito toda uma preparação. Mas é uma coisa assim que é uma vontade. Então eu falo assim, é legal, é um momento assim bacana você poder participar de um evento como esse. E é isso. Você já participou de competições também? Sim, eu estreiei, eu participo desde 2015, eu sou bicampeã brasileira, já participei de alguns mundiais fora do Brasil, já representei o nosso país, participei de alguns Arnolds também fora, em Ohio, também tenho uma longa estrada aí, já faz tempo, apesar de agora eu estar fora de competição, em período fora, a gente sempre fala período de off, porque às vezes é necessário, até por causa da saúde, a minha categoria é biquíni fitness, então eu tenho que me manter muito seca. Magra mesmo. Então, assim, pra saúde a longo prazo não é legal. Eu estava 3 anos já competindo, então eu tive que fazer essa pausa estrategicamente orientada pra saúde mesmo, assim. Continuo mantendo o lado fitness, comendo bem, me alimentando, treinando, porque o fisiculturismo não é só o palco, é o dia a dia. Você viver isso, sabe, no seu dia a dia. Pra gente encerrar aqui, eu queria saber, é possível viver da modalidade de fisiculturismo atualmente aqui no Brasil? Financeiramente, não. Eu vejo que muitos atletas iniciantes, eu mesmo, quando eu iniciei, eu acreditei que ser atleta poderia ser rentável, mas infelizmente no Brasil não é possível. Nós temos patrocínio, alguns atletas conseguem patrocínio, atletas que eu digo assim, atletas destaque, que se dedicam, que têm umas boas colocações, elas conseguem patrocínio. Até agora entrou o Bolsa Atleta, né, que é um auxílio do governo, remunerado para alguns atletas, mas mesmo assim esse auxílio acaba suprindo as necessidades de cobrir os gastos para o fisiculturismo. Agora, você sobreviver como um salário ainda, infelizmente, não é possível no Brasil. Bacana. E olha, pessoal, agora a gente vai conversar com a Andressa. Andressa, eu quero saber onde é que você está? Então, Luan, a gente está aqui com o Vitor Lima, ele que é atleta de fisiculturismo. Vitor, conta um pouco pra gente qual é a sua categoria e o que ela influenciou. Explica pra gente que está assistindo agora qual é o estilo da sua categoria. Bom, minha categoria é sênior até 100 quilos, é bodybuilding, né? É uma categoria onde o que destaca é o volume muscular com a definição e uma simetria, né? Que é o conjunto desses três pilares que fazem com que o atleta tenha um bom destaque, uma boa colocação e tudo mais. E Vitor, o que isso influenciou na sua saúde? Hoje, quem era você antes e depois do esporte fisiculturismo? Bom, na verdade eu sou atleta desde os meus 7 anos, de 6, 7 anos, eu comecei jogando futebol e comecei a fazer musculação com 15 anos, né? Então eu sempre tive uma rotina de atleta, mas a musculação, o bodybuilding, ele me influenciou que eu tivesse uma alimentação muito correta, fosse muito regrado e me privou de muitas coisas, né? Então o que mudou na minha vida praticamente tudo de acordo com a minha alimentação para eu ter o melhor desempenho dentro da minha categoria, dentro do meu esporte, que é o bodybuilding, né? Que é o que conta muito, uma boa alimentação, um treinamento e uma boa noite de sono. E você já participou de eventos como esse, quais são os seus títulos, né, que o pessoal fala? Bom, eu estou competindo desde 2013, né? Então eu comecei competindo numa federação que é a NABA, né? Que são várias federações, tem a NAB, FBB, enfim, eu comecei pela NABA, onde eu fui campeão sul-americano, campeão estadual, não lembro quantas vezes, top 4 no Miss Universo, um campeonato que foi realizado na Inglaterra, que é um dos maiores campeonatos dessa federação. E na IFBB eu sou bicampeão paranaense overall, campeão estreante e sou atualmente campeão brasileiro overall também agora de 2017. E Vitor, me explica um pouquinho como que é a questão de patrocinadores, todo mundo tem patrocinadores, isso é fácil, difícil, como que funciona? Na verdade é uma questão bem complicada de se falar, hoje todo mundo quer um patrocínio, mas é muito difícil as pessoas que têm realmente um patrocínio de verdade, né? Então você tem que ter boas marcas, bons títulos dentro da modalidade e ser uma pessoa, de certa forma, influente em redes sociais, assim que você vai conseguir um bom patrocínio. Hoje eu tenho o patrocínio da Elemento Puro, que inclusive é a marca que me trouxe aqui hoje no evento para prestigiar e tudo mais, da Nova Fórmula, que é uma farmácia de manipulação, e também não posso deixar de falar do meu médico, que é o Dr. Luiz Paulo, lá de Curitiba, que ele me dá todo o apoio aí
em relação a exames e tudo mais, né, que todo atleta de alto rendimento deve ter. Bom, gente, esse é o Vitor Lima. Muito obrigada, Vitor. E, gente, agora a gente vai lá com o Luan. Ô, Luan, onde que você tá? Olha só, pessoal, nós vimos aí a categoria masculina, feminina, tem também aqueles atletas mais no estilo praia, mas você sabia que também existe uma categoria específica para as crianças? Nessa categoria, diferente dos adultos, o objetivo não é avaliar a estrutura corporal das crianças, mas sim a apresentação delas em palco. A categoria infantil é mais recreativo, onde a criança vai fazer a parte artística, onde que vai fazer a apresentação. Não é avaliado o corpo da atleta, e sim essa parte de elasticidade. É um conjunto assim, mais para uma confraternização, assim, um divertimento daquela pessoa, para envolver mais toda a equipe, toda a família. Assim. Então é para perceber que não é só aquelas pessoas grandes que tem, né? A gente consegue ter várias categorias. Essa modalidade, então, como a gente já sabe, a criança está num processo de crescimento e desenvolvimento. E qualquer trabalho de hipertrofia interferia diretamente na sua estatura final, nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Então, não se trabalha com treinamento físico, com falha concêntrica ou excêntrica, ou seja, fadiga. Na realidade, o que a gente prioriza nessa categoria é a plasticidade. Existe uma coreografia e um ritmo a qual a criança deve estar seguindo. Então, o que a gente prioriza é ver como essa criança se comporta no palco frente a esses movimentos, alguns movimentos simples, mas que requerem uma certa flexibilidade, uma certa coordenação motora. Vitória, de 8 anos, já é apaixonada pelo fisiculturismo e acompanha o pai em diversas apresentações. Confessa que é apaixonada pelo esporte. Eu acho muito legal porque ajuda na elasticidade do corpo. Eu danço, eu vou treinando a dança e vou fazendo alguns passos que eles pedem. É uma apresentação de ginástica rítmica com algumas poses de fisiculturismo. E olha só, além da modalidade infantil, masculina e feminina, existem também outras modalidades. Tem categorias cadeirantes, categorias de amputados, então tem categorias para todas as modalidades, todas as pessoas que tentam buscar, a gente consegue enquadrar. Por isso a importância de um treinador, de um nutricionista que vai direcionar esse atleta. Você tem esse perfil para essa categoria, você tem esse perfil para essa. Entende? Então são bastante categorias que alguma categoria ele vai se encaixar, pode ter certeza. Independente da idade, esse é um esporte que pode ser praticado por toda a família. Agora eu quero saber, Andressa, onde é que você está? É isso aí, Luan, e agora a gente está com o Renato Marega e ele vai explicar pra gente um pouquinho de como você conheceu esse esporte que hoje você já é campeão, que isso aqui é tudo seu, né? Como que você conheceu? Foi assim, eu comecei a fazer academia porque eu era muito magro, né? Eu pesava na época uns 55 quilos. Daí eu comecei a fazer academia para mim ganhar uma massa muscular, ficar com um corpo mais bonito. Aí foi quando eu comecei a gostar, se apaixonar, comecei a ver vídeos na internet sobre atletas e tal. Daí, com pouco tempo, cerca de 2 anos mais ou menos assim, me preparando, eu resolvi competir, onde eu fui, primeira vez na minha competição, eu fui campeão e desde lá só fui ganhando também. Só ganhou bastante, né, pelo visto. Apenas 2 anos de competição. Em apenas 2 anos? 2 anos assim que eu competi, foi todos esses troféus. Caraca, e pra quem tá começando agora, qual é a dica que você dá pro pessoal que quer chegar onde você chegou? Muita dedicação, tem que ter. Hoje eu fui campeão, não fui overall, pelo fato de eu não ter me dedicado 100%. Eu me preparei em poucas semanas para me participar e divulgar a minha loja. Então eu me preparei pouco tempo, fui campeão hoje. Mas assim, se a pessoa se interessa e quer ser campeão como eu, tem que se dedicar muito, E isso você vai ter uma vida muito regrada, certo? Sem balada, sem muita coisa, se você quer ser um campeão, certo? E fala um pouquinho pra gente qual é a sua modalidade, só pra gente entender. A minha é a bodybuilder clássico. Desculpa eu ter enrolado, é bodybuilder clássico. É o bodybuilder, mas é um corpo mais slim. Não é aqueles monstros, né, bem grande assim. É o mais leve, porque é pesado e altura. É contado os dois, tanto a altura quanto o peso.
Então é um corpo mais assim, como que eu posso dizer, mais não tão agressivo, certo? Mais bonito assim de se ver. Esteticamente mais legal. Não assusta tanto. Bom, gente, esse aqui é o Renato. Muito obrigada, Renato. E a gente vai terminando agora o Vive Esporte. E fica aqui que semana que vem a gente tem mais.